Na semana passada eu postei um vídeo questionando se o Miller seria o melhor jogador do mundo na atualidade. Miller disse que brigaria para ser o melhor jogador do mundo hoje em dia, e eu analisei a carreira dele para saber se ele tem razão. Esse vídeo viralizou lá na rede vizinha e alcançou mais de 500 comentários, que ficaram muito divididos quanto ao tema. Alguns concordaram comigo de que não, Miller não seria o melhor jogador do mundo simplesmente porque ele conduziu muito mal a carreira dele e nada indica que ele conduziria melhor hoje em dia. O Miller foi um craque de bola, mas fez escolhas muito contestáveis na carreira. Por outro lado, muitos comentários diziam que Miller sim poderia ser o melhor do mundo na atualidade, com um argumento muito específico. Se o Vinícius Júnior foi o melhor jogador do mundo, por que o Miller não seria? E aí eu tenho que concordar, o Miller era muito mais jogador do que o Vini. Mas infinitamente, não tem comparação. O Miller era um jogador completo. Ele nasceu como ponta, depois ele aprendeu a cair por dentro, ele fazia um meio atacante, ele fazia centroavante, ele fazia pivô, ele armava, ele finalizava, ele era muito bom jogador. E o Vini, a gente sabe que ele é muito talentoso, ele tem muita habilidade, mas ele funciona muito bem em um contexto muito bem acertado do Real Madrid. A gente vê que na seleção brasileira ele não tem a mesma facilidade e mostra que ele não é um jogador genial, ele é um bom jogador, ponto. É um jogador que foi favorecido pela falta de concorrência, principalmente depois das saídas de Messi e Cristiano Ronaldo do grande centro europeu. Teve um outro argumento muito importante que eu levei em consideração para gravar o vídeo, mas que eu acho importante ressaltar aqui. A questão dos estrangeiros. Antes da Lei Bosman, era muito mais difícil para que os brasileiros ou qualquer estrangeiro chegasse ao futebol europeu. Apenas 3 jogadores extracomunitários eram permitidos, então era muito mais difícil você chegar a esse patamar. No entanto, o Miller foi para o Torino e ele garantiu que era o segundo jogador mais bem pago da Itália e isso estava bom para ele. Teve proposta de Milan, de Barcelona e que ele não aceitou. Não sabemos se é verdade também, mas temos que considerar o que ele disse. Todos esses argumentos fizeram repensar se o Miller teria chance de ser o melhor jogador do mundo na atualidade. E eu acho que sim, ele poderia ser, mas eu acho que ele teria que ser muito melhor assessorado, conduzir melhor a carreira e quem sabe dar a sorte de cair num Real Madrid da vida, num Barcelona hoje com um mercado mais aberto, muito mais propício para que jogadores até medianos do futebol brasileiro cheguem à elite europeia. E o que me pega também é pensar que jogadores como Endrick e Estevan foram para o futebol europeu antes mesmo de completarem 18 anos. Jogadores que foram vendidos como promessas, grandes talentos, claro, mas antes de se provarem como grandes jogadores. Eles vão se desenvolver na Europa e mostrar o real potencial. Talvez se o Miller tivesse essa oportunidade, pudesse crescer numa cultura europeia, desenvolver novos hábitos e até conduzir a carreira de uma forma melhor. Porque talento ele tinha muito mais que esses jogadores todos. Eu repito aqui, o Miller era um craque. O Miller era muito craque. O Miller foi o jogador mais inteligente que eu vi jogar e foi o jogador que melhor se reinventou na carreira. Ele nasceu como um ponta aberto, bem agudo, e depois ele se transformou num pivô, num atacante completo, de segundo atacante. Ele fazia centroavante, ele fazia pivô, ele dava muita assistência. Então,